Olá, eu sou o Macorati e nessa videoaula eu vou continuar o nosso curso de C# abordando o Delegate Func. Em outra videoaula do nosso curso, eu falei sobre os delegates, seus conceitos e sua utilização. E mostrei que você pode criar delegates de acordo com a sua necessidade. Ocorre que nós temos à nossa disposição na plataforma.net alguns delegates já implementados. Eles já estão prontos para uso. Um deles é o Delegate Func que eu vou abordar nessa videoaula. O Delegate Func ele é um delegate que pode retornar qualquer tipo de dado. Ele encapsula um método que pode possuir até 16 parâmetros e que retorna um tipo especificado pelo parâmetro tResult. A sua assinatura é feita usando a seguinte sintaxe. O modificador de acesso public, a palavra reservada delegate, tResult, func, o parâmetro de entrada e o parâmetro de retorno. Os tipos do parâmetro são o T, parâmetro de entrada, é o tipo do parâmetro do método que encapsula esse delegado. Esse parâmetro ele é do tipo contravariante, ou seja, você pode usar o tipo especificado ou qualquer tipo que seja menos derivado. O parâmetro de saída, o tResult, é o valor de retorno do método que encapsula esse delegate. Os parâmetros arg é o parâmetro do método que encapsula esse delegate. E o valor de retorno é o valor de retorno do método. Esse delegate ele está presente no assembly mscorelib.dll no namespace system. Dessa forma, uma regra geral para você vincular ao Delegate Func é que no Delegate, o Delegate Func ele vai retornar, ele pode retornar qualquer tipo de dado no seu parâmetro. O último tipo declarado no Delegate é o tipo de retorno devolvido pela função, que vai implementar esse Delegate. Então, se você precisar de um Delegate que retorne um valor e tenha entre 1 e 16 parâmetros, você pode usar o Delegate Func. Aqui tem um exemplo. Eu estou usando o Delegate Func. Note que eu declarei 3 parâmetros. O quarto parâmetro é sempre o retorno. Tá? Eu associei o meu Delegate, criei uma instância do Delegate Func. Ele já está pronto, né? E eu apontei para um método multiplicar. O método ele tem que ter o mesmo número de parâmetros de entrada que o Delegate. Note que aqui eu tenho 3 parâmetros do tipo inteiro, que são os parâmetros utilizados pelo Delegate, neste exemplo. E o retorno vai ser do tipo long. Quando eu chamo a instância do Delegate, eu passo os parâmetros e ele me devolve o resultado. Vamos ver essa implementação da linguagem C#. Então abri um projeto aqui usando o Visual Studio Express 2013, do tipo console e application. Eu vou colocar exemplo, Delegate Func, exemplo, exemplos. Então tenho aqui o meu projeto console. E agora eu vou definir o meu delegate. Eu vou usar o código que está aqui, ó. O delegate. Defini o delegate. Então eu usei um delegate pronto. E apontei ele para um método multiplicar. O método não está pronto, eu vou copiar e colar aqui para criar um método, né? Para ganhar tempo. Defini o método e apontei o meu delegate para o método multiplicar. Note que a assinatura do método, os parâmetros de entrada do delegate são 3, do tipo inteiro. Então, o meu método, para o qual estou apontando, ele tem que possuir os mesmos parâmetros de entrada, os tipos
e o número de parâmetros tem que ser igual. E aqui ele vai receber os parâmetros, multiplicar e retornar. Feito isso, é só eu usar a instância do delegate e passar os valores que eu quero, no caso os parâmetros, que serão números inteiros. Se eu executar esse exemplo, 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24. O retorno vai ser 24. Esse é um exemplo de utilização, está aqui o resultado, do delegate func. Eu posso simplificar ainda mais essa sintaxe, tá? Usando um método anônimo. Se eu usar o método anônimo, eu não preciso desse método nomeado, tá? E nem eu vou precisar desse método aqui. Deixa eu... O que eu tenho que fazer? Eu defino aqui delegate, int A, int B, int C, que são os parâmetros. E retorno A vezes B vezes C. Pronto. Então eu não preciso mais do método. O meu delegate func está apontando para um delegate que é um método anônimo, né, que está retornando, né, o resultado de A vezes B vezes C. Vai funcionando da mesma forma. Tá? Se eu executar aqui, o resultado vai ser o mesmo. Eu posso ainda simplificar ainda mais esse... Eu não diria simplificar, mas seria, ao invés de usar o método anônimo, usar uma expressão lambda. Como que eu faria? Eu vou comentar aqui, vou copiar e colar aqui. Então aqui, ao invés de usar eu vou usar uma expressão lambda. Então, na expressão lambda, eu tenho os parâmetros do lado esquerdo, né? E eu posso chamar de A, B, C. Pronto, essa é uma outra sintaxe. Ao invés de usar um método anônimo, eu estou usando uma expressão lambda, que na verdade é uma função anônima. Correto? Então, este é um exemplo de utilização do delegate func. Neste exemplo aqui, ele está usando 3 parâmetros, né? E o último parâmetro, o último tipo declarado, é o tipo de retorno. Que no caso aqui é um nome. Vou mostrar mais um exemplo de utilização do delegate func. Vou criar um outro projeto, add new project, C# console application, vou chamar delegate func, exemplo 2. Aqui, nesse exemplo, eu vou trabalhar com o delegate func. Então, ó, como ele já existe, vamos supor que eu queira tratar strings. Então, eu vou trabalhar com um parâmetro de entrada e um parâmetro de retorno. O último parâmetro, ele é o parâmetro de retorno, que é uma string. Então, ó, converter delegate. Esse é o meu delegate. E eu vou apontar ele por um método, que é chamar de caixa alta. Então agora eu vou definir esse método, né?
private static, opa. Só que eu tenho que definir ele fora do main. Private static string caixa alta vai receber uma string, né? Que vai ser um texto. E aqui ele vai retornar. Retornar texto to upper. Estou colocando tudo em caixa alta. Então eu usei um delegate func, onde eu tenho um parâmetro de entrada e o último parâmetro, tá? O último tipo declarado é o tipo de retorno. Tá? Não vai fazer confusão. Aqui eu não tenho dois parâmetros. Eu tenho um parâmetro de entrada e o parâmetro de retorno. Note que você percebe isso pelo método definido. Ele só tem um parâmetro. Aqui eu só tenho um parâmetro de entrada. Um parâmetro de entrada. É por isso que eu posso usar a função caixa alta, né? O meu delegate referenciando esse método. Certo? Depois é só utilizar aqui, né? Console WriteLine, vou chamar converter delegate e aqui eu vou passar entre aspas console read key. Então, da mesma forma que eu fiz no exemplo anterior, aqui eu estou usando o delegate func, né, que já está implementado na plataforma e suporta até 16 parâmetros de entrada e pode retornar qualquer tipo. Aqui eu estou usando um parâmetro de entrada. Se você verificar aqui ó, na MSDN, você vê que o delegate func, ó, as assinaturas do delegate func, ó, começa com 1, 2, 3, até 16 parâmetros de entrada. Né? E o último sempre vai ser o retorno. Ok? Aqui, se eu executar, deixa eu colocar esse aqui como sendo o meu projeto que vai ser executado. Ele deve colocar uma coragem em caixa alta, como você pode ver aqui no resultado da execução. Macorati estava em caixa baixa, passei para caixa alta. Esse é um exemplo de utilização do delegate func. Da mesma forma que eu fiz no exemplo anterior, se eu não quisesse, eu posso usar aqui, ao invés de um método separado, posso usar um método anônimo, né? Ao invés de eu ter aqui esse método aqui, eu posso fazer assim, ó. Delegate tem que receber uma string, que é vou colocar uma palavra, e vai retornar palavra to upper. Certo? Aqui eu estou usando um método anônimo. Anônimo porque ele não tem nome, tá vendo? Então, antes eu iniciei apontando para um método e aqui eu estou usando o delegate func com um método anônimo. O resultado vai ser o mesmo, tá? Olha lá. Eu posso simplificar mais ainda aqui, ó. Ao invés disso, eu posso fazer isso aqui, ó. Delegate vou colocar aqui
str to upper. Aqui eu estou usando uma expressão lambda. Onde eu tenho do lado direito, do lado esquerdo, o parâmetro de entrada, o operador lambda vai para, e aqui o resultado da aplicação do método toUpper no string. Se eu executar, o resultado também vai ser o mesmo. Então você viu como a minha sintaxe ela foi sendo simplificada. Tá? Em outra videoaula eu vou abordar e vou falar sobre expressões lambdas, né? Mostrando o poder das expressões lambdas. E aqui eu estou usando o delegate func como uma expressão lambda. Note que eu evoluí, eu não precisei definir nenhum método, iniciei com método nomeado, depois com métodos anônimos e agora eu estou usando uma expressão lambda. Então nessa videoaula eu apresentei o delegate func. Então se você precisar de um delegate que retorne um valor e tenha entre 1 e até 16 parâmetros, o delegate func está prontinho ali para você usar. Na próxima videoaula do nosso curso, eu vou falar sobre o delegate, outros delegates que já estão prontos na plataforma .NET, como o delegate action e o predicate. O delegate func, apenas para concluir, ele é muito utilizado, né, nas expressões lambdas, junto com os métodos de extensão, que recebem um delegate func como parâmetro. Eles usam o delegate func como parâmetro. Usam também o predicate e o action. Tá? Nós vamos ver a diferença entre esse delegate e os demais numa próxima videoaula. Então nessa videoaula foi apresentado o delegate func, né, que é um delegate pronto que você tem à sua disposição e que pode utilizar sempre que você precisar. Até mais!